A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro de Salmos 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A morte não era para existir. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para morrer. O homem passou a morrer devido ao pecado que entrou no mundo e no decorrer do tempo, o tempo de vida do homem foi diminuindo, pois antigamente os homens viviam por muitos anos. Estarei citando a idade de alguns homens e mulheres bíblicos que viveram por muito tempo nessa terra. Adão viveu 930 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 5. Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva, viveu por 912 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 8. Enoque viveu 365 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 23 ao 24, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Enoque nunca experimentou a morte, pois ele foi arrebatado, foi levado ainda vivo para o céu. Metusalém, vô de Noé, viveu 969 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 27. Metusalém foi o homem que mais tempo viveu no mundo. Se teve alguém que viveu por mais tempo que Metusalém, a Bíblia não diz. Lameque, pai de Noé, viveu 777 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 31. Noé viveu 950 anos, Gênesis capítulo 9, versículo 29. Sara, esposa de Abraão, viveu 127 anos, Gênesis capítulo 23, versículo 1. Abraão viveu 175 anos, Gênesis capítulo 25, versículo 7. Isaac, filho de Abraão, viveu 180 anos, Gênesis capítulo 35, versículo 28. Jacó, filho de Isaac, viveu 147 anos, Gênesis capítulo 47, versículo 28. José, filho de Jacó, viveu 110 anos, Gênesis capítulo 50, versículo 22. Moisés viveu 120 anos, Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Jó viveu 140 anos, Jó capítulo 42, versículo 16. Davi viveu 70 anos, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, 1 Reis capítulo 2, versículo 11. A respeito de Salomão, filho de Davi, a Bíblia não diz quantos anos viveu Salomão, mas estudiosos acreditam que Salomão viveu em torno de 55 a 59 anos. A respeito da idade do profeta Jeremias quando morreu, que também não é mencionado na Bíblia, estudiosos dizem que Jeremias viveu entre 60 e 70 anos. A respeito do profeta Isaías, se acredita que ele viveu mais de 100 anos. Jesus morreu com 33 anos. A Bíblia não diz com quantos anos Jesus foi crucificado. Alguns estudiosos creem que Jesus viveu aproximadamente entre 33 e 39 anos. Mais provável 36 ou 37 anos Jesus viveu. O mais comum é dizer que Jesus viveu 33 anos. A respeito do apóstolo João, o mais comum é dizer que João viveu 94 anos. A Bíblia não diz o porquê do tempo de vida do homem ter diminuído. Alguns acreditam que o motivo do homem não viver mais tempo como vivia antes é devido ao catastrofismo que ocorreu na Terra, mudando a atmosfera e o clima, e o organismo humano se adaptou, parando de produzir a vitamina C. Tem quem acredita que Deus deu vida longa aos homens para eles terem tempo suficiente para encherem a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Tem quem acredita que o homem vivia por mais tempo porque o pecado não tinha afetado completamente o corpo humano e também porque não havia doenças.
Outros acreditam que o homem vivia mais porque era vegetariano. Tem quem acredita que o homem não vive mais como vivia devido à genética. Hoje em dia, em pleno século XXI, chegar aos 50 anos de vida pode ser considerado como um milagre. Isso é uma realidade. A geração de ferro está indo embora. Nos tempos de hoje, passar dos 80 ou 90 anos de idade, vejo como ser algo meio que raro. Recentemente vi em uma página de uma funerária no Facebook, daqui de Chapecó, a maioria das pessoas que faleceram eram entre 40 e 70 anos, tinham entre 40 e 70 anos. Tem quem diz que o homem hoje em dia vive mais, mas não é o que estou vendo. O próprio Moisés, no Salmos 90, verso 10, falou que a média de tempo de vida do homem é de 70 a 80 anos. Uns vivem mais do que 70 ou 80 anos, outros vivem menos do que 70 ou 80 anos. Sabemos que o homem que cuida da sua saúde vai ter mais tempo de vida em relação àqueles que não cuidam de sua saúde. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá ou contenderá para sempre no homem, pois este é carnal ou carne, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Essa passagem não está dizendo que Deus determinou que o homem passaria a viver 120 anos. Essa passagem se refere ao tempo que Deus deu aos homens para se arrependerem antes que viesse o dilúvio. Nesse tempo de 120 anos, enquanto Noé construía a arca, ele pregava a palavra de Deus ao mesmo tempo. Isso nos diz que os homens do passado tiveram um tempo para se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Assim é hoje também. O tempo do homem se arrepender e crer no Evangelho está chegando ao fim, pois a porta da graça está se fechando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Perceba também que após o dilúvio, os homens continuaram tendo vida longa. Então, dizer que Deus determinou o tempo de vida do homem em 120 anos é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, creio que o homem não vive mais como vivia antes, devido ao pecado que entrou no mundo. Pois, ao entrar no mundo, o pecado trouxe todo tipo de desgraça.